No Alvo com Heron Falco. Alô, meu amigo. Deixa eu ajeitar aqui. Olá, doutor Jó, tudo bem? Tudo bem? Beleza, seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer aí estar tendo esse bate-papo aí com você. Então, você acha que uma boa maneira de começar é, de repente, se você nos incomodar de você se apresentar, falar um pouquinho do seu currículo aí, de onde você já passou e tudo mais? Acho que Sim, pode ser uma forma legal. eu sou o que eu falo, operário da psicologia, né? Eu comecei a psicologia me formei em 1979, uma época que aqui no Brasil praticamente não tinha muita gente exercitando a profissão. A gente não tinha internet e tudo tinha que a gente buscar lá fora ou inventar literalmente por deduções, né? Então foi muito interessante que a terapia cognitiva comportamental, quando eu estava exercendo, eu não sabia que estava fazendo parte da história, né? E Aham. hoje eu faço parte do pioneirismo, um dos pioneiros, eu, Eliane Falcone e outros colegas como pioneiros da terapia cognitiva comportamental no Brasil. E dali foram várias experiências, formação ampliando, juntando um pouco da neurociência, da psicologia positiva. Sempre a gente tratou muito, né, a psicologia começou muito, isso é um dado importante, ela até hoje, até a década de 2000, até o ano de 2000, ela sempre cuidava da doença, né? Todas as teorias, Hum. todas as abordagens, elas vinham com o objetivo de tratar a doença. E Aqui- ah, hum. ela esqueceu que ela tinha uma outra missão, que era tratar a felicidade, tratar o bem-estar, como as pessoas Melhorar, né? poderiam exatamente melhorar Melhorar seus a talentos. situação. É. Exatamente. Então, aí surgiu um pouco a ideia desses 5 pilares, né, que juntou a psicologia positiva com a neurociência, que é exatamente como que a gente pode, o que realmente é comprovadamente, significativamente, cientificamente comprovado que pode aumentar a performance de uma pessoa, gerando bem-estar para ela e mais felicidade, né? Que é aquela ideia, como a gente falou. Mas hoje a gente basicamente ia conversar um pouco sobre habitografia, não era isso, Heron? Os É. hábitos, né? Como é que a gente constrói? A habitografia é assim a capacidade de construção de hábitos positivos, Uhum. né? Então também é uma coisa interessante a gente entender, por exemplo, o que é um hábito, né? Eu costumo dizer o seguinte, que toda resposta, todo comportamento que é repetidamente gratificado, com o tempo ele acaba se tornando um hábito. Esse é o padrão do cérebro funcionar. Por exemplo, Uhum. vamos imaginar um homem que chega hoje do trabalho, teve um dia bastante estressante no trabalho, com pressão, o chefe, ele perdeu um prazo no trabalho, chega em casa com estresse elevado, ele fica ruminativo se pode perder o emprego ou não, e aquilo aumenta o estresse dele, e ele tem a opção de ir, de repente, na geladeira comer alguma coisa, ou no bar buscar um drink, ou meditar, ou sair para correr. Uhum. Dependendo da escolha dele, com a repetição, ele vai tornar aquilo um hábito. Então, se ele escolheu ir para o bar e tomar um drink, ele Uhum. repete isso uma vez, duas, três, 10, É. 20, 15. No final, ele tem um hábito. Então, o É. hábito. As primeiras Pode falar. vezes são inocentes, né? Você está falando. Sim, É uma escolha inocente. Uma vez que você cria aquele padrão, né, repetitivo, aí sim. ele. Ele acaba o porquê? Porque o cérebro, isso é muito interessante. Ele vamos dizer assim, ele foi desenhado para formar hábitos, tá? Os nossos hábitos ficam no cérebro reptiliano, o gânglio da base, é uma parte profunda que é responsável por respostas automáticas, respostas instintivas. Consequentemente, essas respostas têm um custo energético menor.
Então, meus hábitos, quando eu formo um hábito, eu não preciso mais fazer um processo todo cognitivo de É, reestruturação de pensamento. porque Simplesmente a eles são gente costuma, automatizados. a gente costuma pensar que, na sociedade geral, que não é todo mundo que pensa assim em hackear os hábitos, né? Então a gente costuma pensar normalmente em maus hábitos. Quando a gente pensa em hábito, a gente pensa em maus hábitos. A Exatamente. gente não pensa que, Aham. na verdade, o cérebro está fazendo isso pelo nosso bem, na verdade, né? Ele está fazendo isso para cortar caminho. Exatamente. Quanto mais hábitos a gente Exatamente. tiver, Essa é a a gente. função do hábito. A função do É, hábito é economizar energia, é trazer segurança psicológica e coerência. Essa, evolutivamente, são as três razões que nós criamos os hábitos. Para economizar nossa energia, para nos tranquilizar e também para ter uma coerência e de outras situações, previsão de como nós nos comportaremos. Então, não tem agora. A questão seguinte, que nós temos e vamos fazer hábito, isso é o shape, é a maneira como ele funciona. A questão é se esses hábitos são positivos ou não, se eles são funcionais ou disfuncionais para a gente. claro. Essa é a questão, né? São bons ou maus É, hábitos. eu só acho interessante começar do ponto de partida de que o cérebro não criou isso de uma forma viciosa, né? Porque como a Aham, sociedade está acostumada a olhar para isso como maus hábitos, né? Pô, como é que eu quebro meus aham, maus hábitos, né? Aí a gente está falando, aham, pô, por que eu tenho hábito? Por que eu não faço tudo conscientemente, né? Por que eu não escolho aham, a cada detalhe do meu dia, né? Só que aí a gente aham, não para sim. pensar que, na verdade, os hábitos estão lá para. Aí depois disso a gente vê, ah, tá bom, então os hábitos estão lá para ajudar a gente pode criar bons hábitos. Mas também a gente tem que começar a entender que porque é um processo automático da mente, né? Aham, Às sim. vezes a mente cria o que a gente interpreta como maus hábitos também. Sim, Né? E a sim, gente pode sim. atacar isso também. Mas eu só acho importante ter essa. Entendeu? Exatamente. Sem julgamento, né, o caminho que ele encontrou e que trouxe, por exemplo, um alívio da dor, o alívio da dor emocional que ele pudesse estar sentindo, se encontrou inicialmente na bebida, aquele comportamento vai ser reforçado, ele vai buscar de novo, né? Entendeu? Então, isso não tem julgamento, foi o que ele se deparou. Pode ser que outra pessoa não encontre isso ali, vai encontrar na geladeira, num doce gostoso. Outro, como eu falei, pode ser meditando. É assim que vai criando os hábitos. Agora, é claro que tudo tem um custo, evidentemente. Nosso organismo se adapta a tudo, né? Na realidade, nós temos uma capacidade de adaptabilidade muito grande, mas pagamos um preço, né? Então, assim, só para a gente falar em hábito, em função do hábito, tem uma pesquisa que mostra que 50% do nosso dia nós passamos com o nosso cérebro piloto automático ligado. Isso significa que eu estou dirigindo pensando em outra coisa. Eu posso estar conversando com alguém pensando em outra preocupação. E agora, na pandemia, esse piloto automático foi desligado. Isso é interessante, né? Uma Ah, experiência meia única, né? Que, de certa forma, todo mundo teve que ampliar o seu olhar, teve tempo para olhar para várias coisas. Alguns para as suas sombras, outros para as suas potencializações, outros viram isso como uma oportunidade de crescimento, outros estão vendo como alguma ameaça, porque existe, é fato, mas enfim, isso variou muito de como cada um lida, de como cada um interpreta mas é uma a oportunidade, né? situação. Independente do jeito que cada um interpreta, é a oportunidade de abrir uma janela, né, nova, que muitos teóricos costumam dizer, né? Você está caminhando para o trabalho no mesmo caminho, a troca de caminho uma vez, que isso ajuda, né, a expandir a mente. Agora a sociedade inteira trocou o caminho junto, né? Então a É, gente está é, aí com essa oportunidade de interpretar isso de uma forma positiva, né? exatamente, De uma forma exatamente. é, E que é, aumente, que adicione, né? sim, sim. O que aconteceu exatamente esse desligamento do piloto automático, né, favoreceu o seu olhar para outras coisas que a gente automaticamente não tinha tempo de olhar.
Então, também a gente tem que lembrar que houve um aumento no índice de divórcio na China. Os relacionamentos que não estavam bons ficaram, às vezes, piores em alguns casos, né? Por outro lado, pessoas definiram metas, renovaram metas, descobriram prazeres diferentes, né? Então, sem dúvida que é uma oportunidade, mas depende muito também do nosso olhar. Qual é o nosso olhar? Se, né? Também eu costumo dizer que a gente tem que ter um olhar um pouco empático nesse momento com a gente, né? Porque a gente está surfando uma onda gigante, né? Vamos dizer assim, porque, né, é algo que ninguém nunca tinha vivenciado, experimentado, não tinha se planejado, ele simplesmente vamos desligar a luz agora e desligou a luz em momentos de vida diferentes para cada pessoa, né? Cada pessoa estava em um momento diferente, alguns mais estruturados, outros menos estruturados. Então, É, realmente é uma onda gigante. Então, a gente tem que ter, acima de tudo, autocompaixão com nós, com esse momento. Assim, acho que não adianta cobrar-se demais, criar expectativas exageradas, né? Porque é um momento que a gente também tem que ter uma certa flexibilidade, né? e no geral é bom isso, né? No geral, essa flexibilidade, porque às vezes a gente se pressiona demais, né? E não Aham, se dá não se dá o tempo para se adaptar, para se acostumar com aquelas novas demandas, inclusive sim, isso é uma coisa que a gente está vivendo agora, né? Que agora aham, todo mundo foi obrigado a desacelerar, né? Porque eu lembro eu mesmo sim, na minha própria vida, eu tava naquela coisa assim, pô, tem que fazer uma decisão. Aí a gente tem aquela pressão para ser uma pessoa decisiva, né? Então, aí você aham, pensa, pô, eu tô fazendo certo, eu tô sendo uma pessoa decisiva, então faço uma decisão, e depois vem, não, vou ter que fazer outra decisão. Aí eu penso que eu tô indo bem porque eu tô fazendo várias decisões e rápido, né? aham, Então tô sendo decisivo. Mas aí depois quando você vai aham, olhar para trás, pô, onde eu tô? O que aconteceu? aham, sim, Onde eu me coloquei? Agora na quarentena, sim, pô, eu tô tendo essa oportunidade maravilhosa de entrar para dentro, assim, de mim mesmo e aham, questionar, né? Essas escolhas que eu tenho feito, será que são saudáveis? Será que são eu? Será que são o que eu quero para o meu futuro? sim, aham, aham. É outro. Funcionar com o piloto automático desligado é uma outra vida, é uma outra realidade, né? As nossas referências todas, por exemplo, de tempo, de sistematização de tempo, agora é hora do almoço, agora é o café, acordo tal hora, trabalho de tal hora, vejo isso, leio isso, né? Foi tudo, esse planejamento todo, de certa forma, desapareceu, né? Então, muitos dos nossos hábitos como referências também foram modificados. O interessante é exatamente o seguinte: nós estamos, sem dúvida, muitos reclamando assim de muitas É. coisas, de muita gente. Mas a hora da gente voltar também vai ser difícil. Isso é que é interessante. Como o organismo tem essa capacidade de adaptabilidade, muito do que nós estamos fazendo hoje, agora, nós estamos nos adaptando. É só uma coisa interessante, é que tem uma teoria que diz que todo comportamento que for repetido durante, por exemplo, 21 dias, de forma Uhum. regular e gratificada, ele tende a formar um hábito. Isso é uma coisa interessante. Foi baseada numa pesquisa com amputação de órgãos. Os seres Ah, humanos que sofreram amputação, por exemplo, de um braço, aquele órgão existe no cérebro dele até 21 dias. A conexão ainda se permanece, é? apesar do Uau! braço não estar lá. Sabe que Então, um outro fato interessante, só uma aham, adição para isso que você falou, que você sabe, como você sabe, eu estudo muita coisa antiga, né? Filosofia sim, antiga, ocultismo, essa coisa toda. E isso é uma coisa em várias culturas diferentes. Essa coisa de criação de hábito é uma sabedoria meio que tida, assim, tipo. E mais, eu digo assim, tipo, a razão que está escrito na Bíblia que Moisés subiu na montanha 40 dias
o que os comentaristas dizem, e Jesus ficou, eu não lembro se era 40 dias também, mas pode ser 40 dias no deserto, porque a ideia disso, os comentaristas dizem, é que ele precisa entrar dentro de si e criar um vínculo com aquela coisa que ele está fazendo. E dizem que a gente pode usar esses 40 dias para criar melhores hábitos, entendeu? Sim, Então, sim, não era 21 dias, mas esse número sim, 40 é uma coisa sim, muito recorrente dentro sim, sim, da filosofia antiga, culturas antigas. sim. Isso é uma boa notícia, né? E faz sentido com o que eu falei no início. Ou seja, o organismo precisa, depois, ele resiste, ele cria uma demanda, uma energia inicial para você instalar um determinado comportamento, mas depois que esse comportamento é instalado, fica fácil. Então, aquela coisa, se eu não gosto de ginástica, vou hierarquizo, vou um pouquinho de cada vez, repetidamente, chega depois do 21º dia, vai ficar um pouco mais fácil, né? É como tirar um carro da inércia. Quando ele está rodando, ele fica mais leve. O hábito funciona dessa maneira, né? E assim, só que uma das coisas importantes, né? A gente estava falando em habilidades mentais e emocionais para adquirir hábitos positivos. Uma delas é a gente identificar os sabotadores mentais. Muitas vezes a gente não muda o comportamento, não consegue mudar, porque tem um monte de sabotadores ali. Por exemplo, uma pessoa que esteja fazendo dieta, né? E teve um dia difícil no trabalho, ela chega em casa e fala, puxa, hoje eu mereço sair da minha dieta, porque eu tive um dia tão difícil, né? Então eu mereço comer essa torta. Ela está sabotando, sem que ela perceba inconscientemente, os objetivos dela, que é não se alimentar de forma inadequada, né? Mas vai ser só hoje, né? Ela começa a ter vários pensamentos, crenças que parecem fazer sentido, mas que acaba de impedi-las Aham. de que elas se enganjem, vá ter um engajamento em um novo comportamento, né? Vê se eu entendi direito. Na verdade, antes de eu falar, porque senão a gente nunca vai parar, porque Sim. tem gente fazendo pergunta e tem gente fazendo Sim. comentário. É, Aham. Estão falando para você abaixar um pouquinho a câmera, porque não dá para não dá para te ver por completo aí. O Lucas Caldi falou isso. Tá melhor assim? Deve estar, né? Abaixei um Tá melhor, pouquinho. tá melhor, tá melhor. É, bom, Tô tem com um muitas, pescocinho. muitos comentários aqui. Fizeram uma pergunta agora, vamos ver. Mas por que as pessoas insistem em voltar a trabalhar desculpa, achando que tudo vai ser o mesmo? Medo do novo? Negação? A negação ela pode existir, né? Também, ela pode existir também. Mas na realidade, o nosso cérebro automático, o hábito, ele é tão forte que assim, se já me perguntaram, será que realmente nós vamos aprender? Vai ser diferente? Claro que eu espero que seja diferente, que a gente possa aprender e acredito que vai ser diferente para algumas pessoas, mas que muitas, ou a grande maioria, o cérebro automático vai voltar àquele estado inicial, sim, porque também é uma tendência neurológica do Sim. cérebro, né? Tem É o que a gente conexões chama neurais mais fortes, né? Mais estabelecidas. adaptação hedônica. Alguma coisa de feliz acontece, nosso cérebro reage com a felicidade, aumentando durante um tempo. Depois ela volta aos níveis anteriores. Quando alguma coisa ruim acontece, nosso nível de infelicidade, de felicidade abaixa, ficamos mais infelizes. Mas depois de um ano, nosso nível de infelicidade volta ao patamar inicial. Então, tem um mecanismo regulador chamado adaptação hedônica, que funciona dessa maneira, né? Por isso que as pessoas, por exemplo, milionárias ricas, elas se habituam um pouco com aquilo ali, não torna-se tão fascinante aquilo ali quando você se Claro. habitua com aquilo ali, entendeu? É. Né? É, é, essa coisa. Bom, hedônico está dizendo só para esclarecer, né, para o público que pode ser leigo.
é que a gente sente um certo prazer, né? Hedônico Sim, do grego prazer, que a gente se acostumou a sim, ter prazer, uma recompensa prazerosa sim, daquele sim. processo, e o cérebro está Depois que numa você zona é de conforto, né? recompensado, exatamente. Depois de um tempo que você é recompensado, o cérebro volta a níveis iniciais da recompensa. O nível É. de prazer, ele acaba se adequando Eu também. já sei que aquilo lá me dá prazer, então É, por que arriscar, né? Por que arriscar numa é, nova coisa aqui não, às vezes dá prazer, às vezes não, né? é exatamente um estado de se adaptar àquilo e aquilo não mais gerar aquela sensação nova de prazer, né? Entendeu? Eu acabo me acostumando com aquilo, fico tão adaptado àquilo que aquilo já não consegue mais produzir tanta Então, dopamina. mas qual que é a boa E notícia, então? Que a Simone está perguntando aqui, então a gente não pode tornar a mudança mais definitiva? pode, pode. A gente pode tomar uma mudança mais definitiva, assim, com habilidades, com processos exatamente. Por exemplo, com relação a esse fato, não. Com relação a tanto a tristeza quanto essa felicidade hedônica, essa felicidade do prazer, o mecanismo regulador é esse. Eu vou ficar mais feliz durante um tempo, mas passa. Eu vou ficar triste durante um tempo, mas passa. Esse é o fato, né? Esse mecanismo ele é regulador por si só dessa forma. Ninguém fica feliz o tempo todo, com prazer o tempo todo. Tem que haver um equilíbrio, né, desses sistemas, do sistema dopaminérgico, serotonérgico e o sistema da ocitocina. O sistema da dopamina está ligado ao prazer, à realização. O sistema da serotonina, a ameaça, a proteção. E a ocitocina, a regulação da conexão, do amor, de compartilhamento. Então, na realidade, a gente tem que ter um equilíbrio entre esses três funcionamentos, esses três elementos, né? Mas a gente pode trabalhá-los, né? Por exemplo, quando a gente está muito ansioso, né, o sistema serotonérgico está ativado, eu posso fazer uma meditação, né, em que eu estimule meu estado compassivo, eu estimule minha generosidade, estimule minha autocompaixão. Quando eu estimulo essas conexões, eu acalmo o meu cérebro que está ansioso, a parte do meu cérebro que funciona com medo, com ameaça. Então a gente pode, sem dúvida, melhorar a atenção, né? A atenção é um músculo e eu preciso, de certa forma, treinar para ele ficar forte. A atenção é o É, que... Ah, Vê se eu estou certo, assim, a gente tem, para tentar, vamos dizer, simplificar o processo, né? sim, A gente cria hábitos, então pode ser, até a Mônica estava perguntando aí se manias também, né? Eu acho que a resposta é manias é outro nome para hábitos, né? São sim, hábitos que estão engrenados aí, que a gente está muito acostumado a fazer. sim. Pode ser um Aí, sinônimo. é, aí explica, ver se eu estou certo, que a gente, por fazer a escolha, a gente começa a fazer uma ação. E por fazer essa mesma escolha diversas vezes, regularmente, a gente cria certas conexões neurais. Né? Nosso Certo. cérebro se acostuma a fazer a coisa daquela maneira e cria Aham, um corta-caminho. Né? Então, vou fazer certo. mais inconscientemente Certo. Ele aquele se torna processo. inconsciente naquele processo e se torna mais É, automático nesse é, processo. Aí ele virou um hábito. aí virou, aí beleza, virou um hábito. Aí Aham, tem uma recompensa, né? Tem como aham, é que chama? sim. Kill, como é que chama kill? Tem um gatilho, né? É um É, é, gatilho e uma uma recompensa, ou ação e uma seja, recompensa. É, tem uma necessidade que a recompensa é a satisfação dessa necessidade. Por é, exemplo, se eu tenho a necessidade de reconhecimento e de aprovação, a minha gratificação vai ser o elogio, né? A recompensa, nesse caso, para minha necessidade, é o aham, elogio, entendi. É relativa à né? necessidade. Exatamente, a necessidade tem que estar linkada à gratificação.
ao Entendi. tipo de gratificação que você recebe. Então vamos tentar resumir. Então você cria um hábito, né? Depois de fazer isso diversas vezes, você cria conexão neural, tal, você Aham, cria o hábito. Agora, para você, como a Simone estava falando, pra você criar um hábito melhor. Eu estou com esse hábito aqui, tá instalado aqui na minha mente. aham, sim. Tá certo que precisa criar conexões mais fortes, precisa fazer regularmente outras coisas para substituir aquela coisa? Como é que funciona? Sim, veja bem, um hábito, teoricamente, ele inicialmente é invisível, porque ele está com esse automatismo muito alto. Então, a primeira coisa, eu tenho que identificar e tornar esse meu hábito menos invisível. E eu faço isso com minha atenção, né? Eu olho e aumento o meu nível de consciência sobre o meu hábito. Meu hábito antigo, aquele que eu quero mudar. Eu Ah, tento tá. Tira do identificar. inconsciente. Tira do inconsciente e traz para o consciente. Exatamente, e olho e trago ele mais consciente. Vejo quais são os sabotadores que possam estar mantendo esses hábitos Aham. inadequados, né? Quais são os É, sabotadores? porque afinal o que sustenta o hábito é o fato de que ele está inconsciente, senão não é hábito, né? Se É, ele está consciente, ele não é hábito, ele é uma escolha, né? sim, É, sim, tá sim. certo isso? Exatamente, está certo Então o fato. isso. Você traz atenção pro hábito, pro mau hábito, né, pro vício, que a gente pode dizer. Aham. Trazendo atenção, você está trazendo consciência para ele, por É, isso está é, tirando ele do essa, arquivo, né, e trazendo. essa é uma colocação bem importante, a gente dar uma parada, né? Que é o que é uma resposta, né? E o que é uma reação. A reação, ela é inconsciente ao hábito. Uma resposta não é uma coisa inconsciente, é uma escolha. Eu costumo dizer que entre o estímulo e uma resposta existe um espaço. Nesse espaço reside o seu poder de escolha. Na sua escolha existe o seu desenvolvimento e sua liberdade interior. Eu só ganho liberdade interior quando eu escolho. Enquanto eu estiver no automático, na realidade eu não tenho ainda a liberdade interior. Eu estou programado, né, por conexões, por experiências, e sempre dizendo o seguinte: eu estou programado porque precisei ser programado, né? Em algum momento, esse hábito ele foi fundamental para me proteger ou para me equilibrar. Não é que eu escolhi, como eu falei, fazer isso. Não é bem assim, né? Uhum. Mas É. o meu objetivo é que eu torne isso uma escolha, né? Por isso o treino da atenção, por isso que tem algumas habilidades, entendeu? Que tem que ser treinada para chegar a isso. São... Mas relembrando que a gente não Aham. quer, que muita gente pensa no mundo moderno, né, que a ideia, então, é a gente ser consciente o tempo todo, voltando àquela coisa do início, né? A gente não é a ideia de querer ser consciente o tempo todo, porque senão a gente vai perder muito tempo. Mas é eliminar os maus hábitos, trazendo consciência para os maus hábitos, para poder depois criar bons hábitos, pode Sim. jogar no inconsciente os bons hábitos, né? Não tem Sim, problema. sim. Se eu entro numa agenda, né, de tentar eliminar, né, um mau hábito ou criar um novo hábito positivo, eu tenho um processo, eu tenho algumas habilidades que eu preciso treinar, né? Como eu falei, eu já estou, entre elas, verificar, ter mais consciência, mais clareza, treinar mais atenção, não deixar o hábito se tornar tão automático, perceber quais são os sabotadores mentais desse hábito, lembrar que eu tenho que fazer, por exemplo, o que me faz fazer ginástica quando na realidade eu não tenho hábito e não gosto de fazer. É muito importante e necessário que eu encontre uma necessidade para que eu possa realizar esse comportamento. Entendeu? Então, se eu vou lá sem nenhum sentido, se eu vou lá sem nenhum propósito, sem nenhum entendimento do que é aquilo, o que eu ganho com aquilo ali, eu tenho que Ah. estar respondendo para mim, ou seja, aquela ideia, necessidade, gatilho, resposta reforçada, hábito. Então, para que eu possa ter engajamento no exercício físico, eu tenho que entender o que eu ganho. Eu tenho que É por isso que as listar. pessoas. É por isso que as pessoas pagam a academia tantos meses e não vão, né? Porque elas têm uma ideia de que, pô, eu tô vendo na sociedade, as pessoas estão malhando, tá? Eu deveria estar malhando, só que elas
não internalizaram a importância disso, elas não, né, Aham, elas não sentem aquilo, elas não sentem o prazer naquilo. Então elas vão lá e aham. pagam a academia, só que acabam não indo, porque não cria o hábito de ir, né? Sim, sim. E não criou o hábito porque não encontrou uma necessidade, né? É, Porque muitas vezes você sabe que o hábito pode ser criado na força. Parar de fumar, você foi o pneumologista, às vezes o cara, ó, se continuar você vai morrer, o cara joga o cigarro fora e nunca mais fuma. Isso às vezes, ou seja, se você encontra uma necessidade emergencial, isso é. pode fazer com que você freie seu comportamento, mas normalmente não é assim que funciona. É Mas, como eu mas a falei, gente pode, a gente pode como é que se chama? Simular essa urgência, não pode não? Com sim, meditação, com sim. auto-hipnose, esse tipo de coisa. Sim, você pode se ver como você estaria fazendo esse mesmo mau hábito daqui a 5 anos, como você estará daqui a 5 anos. Então você tenta levar e imaginar daqui a 5 anos o que você estaria dizendo para você se você não tivesse mudado ainda aquele mau hábito. É uma técnica interessante que pode levar a um ponto de reflexão maior, né? Como eu falei também, aí envolve também o controle inibitório do cérebro, né, que é uma das coisas também, uma estratégia muito importante. O que é controle inibitório do cérebro? É que o cérebro não se torne tão imediatista. Hoje, né, dentro do que a gente está, apertar botão, todo esse mundo tecnológico e muito rápido, nós treinamos essa parte muito imediata do nosso cérebro. Então, às vezes, falta controle inibitório, ou seja, é difícil eu resistir a algo interessante naquele momento. É difícil eu priorizar o que eu preciso. Então, eu tenho a maior tendência, muitas vezes tem até o teste do marshmallow que foi feito, não É, sei se você sabe, soube como conheço. que é muito interessante, que foi pesquisado essas crianças dos 4 a 5 anos até os 30 anos. E aos 30 anos foram verificar a diferença entre aqueles que conseguiram não comer o marshmallow e ganharam o segundo marshmallow por isso, porque controlaram a vontade durante 15 minutos. E os que comeram imediatamente o marshmallow, consequentemente, não conseguiram o segundo marshmallow. E aos 30 anos, tinha uma diferença bem significante em várias coisas, Uhum. como em relacionamento, ou seja, aqueles que tinham poder inibitório do cérebro tinham relacionamentos mais profundos, empregos mais estáveis, não tinha ocorrência por agressão ou uso de dependência de tóxico na delegacia, tinha às vezes poupança, casa própria, tinha um diferencial de desempenho de uma forma E, geral no relacionamentos. e isso lá no início, né? Desde criancinha já estava meio que É, é, direcionado. exatamente. Mas a ideia era essa. Então, se eu posso melhorar o impulso, o controle inibitório, como que eu posso treinar isso? Então, se eu na escola, em criança, ao invés só da matemática, eu ensino a criança a ter o controle inibitório do cérebro dela, talvez esteja dando a ela uma pedra de ouro. Entendeu? Com Essa é um certeza. pouco a ideia, né, de você levar essas habilidades mentais para que elas possam, muitas pessoas, professores, pais, saberem como utilizar com seus filhos, entendeu? Porque elas Isso estão entra um aí. pouquinho assim no nosso assunto aqui do Brasileiros Extraordinários, né? De como a gente pode usar essas técnicas da terapia cognitiva comportamental, da psicologia, da neurolinguística, o que for, para, vamos dizer, fazer mudanças significativas sociais, né? Uma coisa além do indivíduo. A gente vê, por exemplo, que um dos obstáculos para isso é justo o que você acabou de falar, que as escolas, né, elas são desenhadas no nosso mundo para indoutrinar de uma certa forma para a pessoa virar um profissional mais focado, mais disciplinado, mas profissional, e não um ser humano, né, não uma pessoa saudável emocionalmente.
E não só emocionalmente, é claro que esse é nosso assunto, mas se você for ver, não ensina sobre imposto de renda, né, na escola, não ensina, O que você entendeu? está Coisas falando, básicas da vida. o que você está falando é algo muito interessante, que eu chamo isso do viés darwiniano. A nossa sociedade pegou o viés darwiniano que diz que os mais fortes sobreviverão. Então, a nossa educação foi muito mais competitiva do que cooperativa. Então, nosso cérebro, da ocitocina, da conexão, do amor, do compartilhamento, ele não foi tão estimulado, tão exercitado quanto o cérebro dopaminérgico da competição, da realização. Agora, hoje, em Harvard, uma das perguntas que faz o indivíduo entrar para lá é: quem você é no seu bairro? Quem você é para a estrutura do seu bairro, do seu condomínio? O que você já fez em prol de alguém? Ou seja, é a valorização do cérebro, da compaixão, do cérebro do ser humano, do cérebro que nós somos descendentes, né? Da nossa evolução, nós somos descendentes daqueles seres humanos que compartilharam a caça, que criaram junto os filhos. Aqueles que não fizeram isso se extinguiram. Ou Então, seja, nós temos isso. é contraditório a Darwin, né? O que nos fez sobreviver, na verdade, não foi É, ser mais forte, mas mais empático, foi mais bom você trabalhar falar juntos. isso. Foi bom você falar isso, mas na realidade eu vou fazer justiça ao Darwin. Ele também fala numa outra lei dele que as sociedades mais cooperativas serão as que sobreviverão. Então ele dá uma outra dica, só que ela não foi tão capitalizada pela Claro, claro. imprensa, pela sociedade. Mas ele diz que Mas as por quê? sociedades. Desculpa. Ele diz isso, que as sociedades que cooperam, elas terão Então, maior mas esse é um resistência. outro ponto que é muito importante, é o Uhum. que a gente foca, né? Tipo, a sociedade focou nessa parte de Darwin. Né? É a mesma coisa de Exatamente. Isaac Newton, né? Poucas pessoas sabem disso, mas Isaac Newton, 98% da obra dele é sobre ocultismo, é sobre religião comparada, sobre mitologia, e a gente só conhece 2% da obra dele, que é sobre física. E a gente Sim, culpa Isaac Newton por toda a física moderna, sim, e ele próprio não acreditava nisso, né? E é a mesma coisa que você falou de sim, Darwin. A gente sim, culpa sim. Darwin Aham, por ser essa coisa competitiva, aham. não sei o quê. Não, Seleção mas Darwin natural, falou. né? Aham. O Darwin falou, tá falado, né? Mas ele não falou É, só isso, né? Ele falou sim, também sim. da empatia, da cooperação. Sim, sim, exatamente. E por algum motivo não interessava, né, as empresas, a Não interessa o sociedade. sistema É, econômico, né? O exatamente. industrialismo, né? Essa É, coisa toda que a gente não precisa é, é. entrar. Mas Mas é aquela história. Não, pode ver. não, eu ia, se permitir, ia ver umas perguntas Aham, aqui. sim, podemos. O que que as pessoas estão querendo saber? Olha só, uma pergunta carregada aqui. Ó. É, então vamos lá. Vamos lá. Rivaldo Menezes está perguntando: e a felicidade eudaimônica, como se relaciona à hedônica? Eudaimonia São, do grego felicidade para hedônica é, prazer. eu da Mônica, nós falamos em felicidade sustentável. É a felicidade que ela não está baseada no exterior, e sim em processos mais internos, né? É um pouco assim, essa felicidade ela anda descalça, ela é simples, ela não precisa de fatores externos. É quando você cultiva sua autocompaixão, seu bem-estar, você cultiva valores que não estão diretamente ligados a nada externo. Então, é esse tipo de felicidade, né? Bom, Mas uma não desculpa. invalida a outra, uma não invalida a outra, entendeu? Assim, Aham. você pode ter felicidade hedônica, sim, entendeu? Você pode ter propósito, sentido, que também que está aí, né, nessa felicidade, que é ver mais do que a si próprio. Quando você tem um sentido e um propósito, é quando você estimula exatamente algo que não é só para você, né? O propósito é algo maior do que você, inclui outras pessoas, benefício para outras pessoas.
Então, esse também é um outro tipo de felicidade, e uma não invalida a outra, isso que é interessante. Uhum. A felicidade pela performance, quando eu tenho um talento, né, e esse eu consigo gravitar em torno desse talento e usá-lo. Isso traz engajamento e traz flow, que é uma das coisas que o cérebro mais gosta, é estar nesse estado de flow. É quando eu estou fazendo algo muito bem feito, que eu não sinto a hora passar, eu me perco, eu fico inconsciente naquele momento, naquele processo. Então, é outro tipo de bem-estar e de felicidade também. Uma não é excludente da outra, são mecanismos diferentes. Só uma curiosidade rápida, você sabe assim, neurologicamente, se o estado de flow, eu acabei de ter essa pergunta, se tem alguma conexão com DMT, com glândula pineal, tem alguma É, coisa? ele provavelmente está aquele estado meio hipnótico, né? Em que os sensores eles não estão ativos, eles estão todos canalizados, direcionados apenas para um ponto. Então, na realidade, é ali um estado perto do REM, ondas muito baixas, cerebrais muito baixas, que estão naquele momento de realização e satisfação plena. Deve ter dopamina também, né? Porque é muito interessante. Isso foi uma pesquisa com os pintores, né? Que eles relatavam um prazer enorme quando estavam pintando quadros e depois guardavam e não era para vender. Mas o processo, na realidade, era extremamente cativante para eles. Eles entraram num estado que aí foi denominado estado de flow, um estado de absorção, de perda de sentido, de prazer enorme. Quem é pintor, por exemplo, deve saber o que eu estou falando. Ou mesmo, por exemplo, eu atendendo pacientes, às vezes eu entro em estado de flow. Quando suas habilidades estão e tem um desafio, e você está gravitando em torno das suas habilidades, você pode ter flow. Então, flow não é só para um Pavarotti. Todos nós, né, podemos, Para um desde contador também, né? O contador tá lá. contador também pode ter flow. Quando ele acerta e fecha aquilo ali todo complicado, ele fala, meu Deus. Então, isso é interessante, né? Desde que o talento dele seja aquele. A Renata, que é pintora, parece, está falando que ao pintar acontece exatamente isso. Ah, que bom, Renato, que você não deixou eu falar aí em vão. Confirmou o que eu estava falando. Que bom. Vamos ver outra pergunta aqui. Olha só. A Mônica falando, que pessoa bacana, viu, Heron? Parabéns, amiga minha. Ah, sua amiga. Te, Obrigado, te, te, te Mônica. elogiando. Obrigado. A Flávia está perguntando se isso vai ficar gravado. Olha só, o último live que eu fiz, não consegui gravar. Eu botei encerrar e não deu opção para gravar. Então, se Uhum. Deus quiser, vai ficar gravado. Mas eu realmente não Sim, posso garantir. sim. A Rosária está perguntando, é possível ser feliz sozinho? Isso eu acho que é uma música do Tom Jobim, né? É uma música do Tom, né? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que a gente pode ser feliz sozinho, sim. Mas acho que são escolhas, na realidade. Acho que você não tem um modelo rígido, fixo. Agora, o ser humano é um ser agregário, ele tem, muitas vezes, necessidade. O que a gente tem que saber é se isso é uma escolha ou é uma reação emocional de medo de eu me envolver. Essa é a diferença, entendeu? Sabe, aonde é realmente uma escolha, por N motivos que o indivíduo pode chegar a essa conclusão, ou às vezes é apenas se livrar de um medo, de uma dificuldade, entendeu? E aí talvez isso vai ter um preço um pouco na frente, mais tarde, né? Olha só, a Carol está perguntando uma coisa que eu acho que é um bom tema para a gente entrar agora no finalzinho da nossa live, Uhum, que é sobre a quarentena, né? Como que a gente pode, mais especificamente para a quarentena, voltando, né? No começo a gente falou um pouco sobre uhum, isso, uhum, na prática mesmo, né? Vamos falar sobre nossa vida individual, né? A gente acorda, como que a uhum, gente faz para ter um dia mais produtivo?
isso tudo que a gente falou aqui agora, como é que a gente encapsula, né, para tomar uma pílula agora, para sair desses últimos 15 minutos e ter uma vida um pouco mais produtiva? Heron, veja bem, não vai ter como ter uma receita de bolo, já que os fatores são todos muito pessoais, né? Qual é a minha necessidade? Eu tenho que me perguntar, entendeu? Quais são os meus talentos? Quais são os... Entendeu? Por exemplo, eu descobri cada vez mais que ler, estudar é algo que me leva a flow também. Então, quando eu estou aprendendo, quando eu estou fazendo algo que eu estou aprendendo, que eu não sabia e que passei a saber e que faz sentido eu ver a aplicabilidade daquilo, é extremamente prazeroso para mim. Então, eu dedico um tempo a isso. Eu estou trabalhando também né? Estou fazendo o que eu gosto, que é meu trabalho que está sendo feito por vídeo, né? Também toma tempo, né? Foquei mais a minha família, mais minha filha, fiquei mais perto dela, das necessidades dela, me comuniquei mais com ela. Foi um tempo que talvez eu não tivesse para fazer isso, né? Embora eu tenha outras duas filhas que eu não posso ver, mas a que está perto de mim eu fiz isso, né? Então Mas, é exatamente. eu ia te perguntar assim, porque a gente falou, né, que o tema dessa live é tanto hábitos quanto rotina, né? Então, Uhum. você que trabalha que você consegue trabalhar à distância, vamos dizer, regularmente, mas não é todo mundo que está na mesma Uhum. situação. Sim, Então, às vezes, sim. como que a gente consegue se inserir dentro de uma rotina usando a tecnologia dos hábitos que a gente aprendeu, né, que a gente conversou hoje, Uhum. para poder, de repente, criar uma rotina mais saudável e não deixar Sim. espaço, né, É, para aquela depressão, né, para aqueles é, pensamentos viciosos, para aquela perda de sim, tempo e sim. coisas do tipo. Dentro do cardápio meu, daquilo que me interessa, que eu gosto, eu tenho que escolher algumas coisas, como exercício, quanto tempo que eu posso me dedicar a esse exercício, como se fosse uma grande pizza que você vai tentar fazer uma programação, né? Dentro, colocando sempre fatores que te dão prazer, fatores que são necessários para que você possa fazer, né? Como às vezes se atualizar, estudar um pouco, evitar de ficar o tempo todo falando e vendo coronavírus na televisão, por exemplo, maçante de forma excessiva. Isso realmente acaba criando uma inibição, uma diminuição de energia, né? Treinar seu otimismo também, por exemplo, fazer uma listinha de 5 coisas que aconteceram hoje e que eu tenho chance para agradecer, que tenho chance para dizer que foram positivas para mim. Então, nesse momento de quarentena, o que é, sabe? Fulano se recuperou, eu estou bem, sabe, o dia foi bonito, meu filho falou, gritou do quarto que me amava. Então, quais são os motivos que eu tenho para desenvolver meu otimismo, desenvolver minha resiliência? Né? Eu tenho que lembrar que esse momento é um momento também de compaixão, de autocompaixão. Não adianta assim, se obrigar numa rotina, numa alta produção e não cair, não ficar à deriva, buscar o meio termo entre essas duas coisas é importante, né? Então, é exatamente um pouco você procurar ver as coisas que você gosta, tentar incluí-las de uma forma flexível, trabalhar também a sua mente de uma forma mais otimista, criando esperança que isso vai passar, né? Que das coisas depois a gente vai resolver de acordo com elas aparecerem. Não adianta eu ficar catastrofizando ou antecipando situações perigosas que podem não acontecer ou que ainda não aconteceram para agora, que isso aumenta a minha ansiedade, daqui a pouco gera desânimo e gera depressão. Eu não posso morder algumas iscas, né? Eu tenho que ficar atento para não morder algumas armadilhas mentais, né? Agora, o processo é isso, é buscar um pouco o que te dá prazer, né? O que te beneficia, aquilo que você quer fazer, quais são os ganhos, o que eu ganho fazer ginástica todo dia, né? Ganho Lembrar disso. saúde, né? Lembrar, eu tenho que listar os ganhos.
né? Depois hierarquizar. Não vou começar fazendo meia hora de esteira. Pô, sabe, faço 5 minutos, 10, e mais 10 no dia seguinte, Porque lembrando cria o que o hábito, né? hábito. Não importa se é 5 ou 10 minutos ou Exatamente. uma hora, Esse é o importa que é o truque. hábito. O truque é repetição, é repetição. É. Esse é o truque. Diminuição de exigência, hierarquização, gratificação porque eu fiz. Eu realmente comecei a bater palma para mim, comemorar. Foi assim, na verdade, foi nas nossas conversas, né? Como você sabe, que na quarentena criei, né, minha própria rotina, né? Agenda, né? Eu Sim. criei, eu, Aham. eu foquei, né, conscientemente, deliberadamente, criei uma rotina. Eu pensei Aham. assim, que eu preciso para começar o dia bem, entendeu? Aham. Aí o XYZ tá até no meu stories aí, para quem Aham. quiser olhar depois. Sim. E é muito É, boa, uma agenda muito legal. Envolve Obrigado. vários exercícios, exercícios É, mentais, né? Enfim. mas, assim, usando como exemplo, só, né, Aham. para de repente demonstrar como isso funciona, Aham. a gente o que pensa primeiro o que a gente gostaria de fazer, e não a intensidade do que, né, não se vai ser Aham. 5 minutos ou se vai ser meia hora que Aham. a gente vai, não o ideal, mas que hábito que eu Aham. quero ter? Eu quero ter o hábito de correr? Então, sai de casa, porque aí você vai querer. Isso é uma coisa que eu percebia, né, que mudou a minha vida, tipo o processo de colocar o sapato é, é mais difícil do que correr, entendeu? Tipo, Aham. se Sim. você se acostumar com colocar o sapato, aí já tá 80% do trabalho feito, entendeu? Vencer a resistência, a É, inércia é mais difícil do que depois que começa. É isso que é interessante, que você vai tendo exatamente. surpresas, entendeu? É isso que é Aí o que? Aí interessante. você começa fazendo 5 minutos, vou fazer 5 minutos de corrida, daqui a pouco você sente prazer. Entra a coisa hedônica, né? E Aham. você sente, eu não sei eu não sei qual que é, porque eu não sou psicólogo, mas serotonina, imagino, que você sente aquela coisa e, e Endorfinas, é, aham, é serotonina endorfina, são desculpa. estimuladas. Aham. Aí São você o quê? vários. Você perpetua, né, aquele É, hábito, aquele comportamento. Mas é, o que você não quer fazer é colocar o sapato. Você não quer colocar roupa de ginástica, você não quer sair de casa. é, É isso que é o sim. difícil. Isso é o mais fácil, na verdade. E aí entra um pouco, eu sei que é difícil o que eu vou falar, mas que é com aquilo que eu falei, que entra assim um pouco, eu escolho. O cérebro tem também um macete que quando você coloca muita dúvida, muita possibilidade para ele, ele tem mais dificuldade em decidir. Quando você fala amanhã eu vou e não tem escolha, já bota lá o sapato, a roupa, quando você acordar você vai olhar para ela, isso tudo já ajuda. Não tenho escolha, entendeu? Eu vou, não tem outra alternativa. Isso é interessante também Tirar a treinar o escolha. cérebro dessa forma. Tira a escolha dele. Se isso Tira a escolha. acabasse, só sobraria isso. E é o que eu vou fazer. Isso está muito ligado também a pessoas dependentes que têm fissura, né? Fissura por álcool, pela droga. Aquilo passa. Se ele resistir àquele momento ali, aquilo como uma onda passa, decresce, né? Então eu escolho que não tem, que eu não vou usar, que eu não vou fazer. Essa é a minha escolha. Não tem negócio aí o cérebro imediatamente ele corta esse desejo, essa necessidade. E isso vale para né, amores perdidos, isso vale né, para Sim, qualquer tipo de vício, né? sim, qualquer tipo, jogos, Não, eu tô no Instagram compra, demais. alimento, Instagram, sim, E qualquer tipo live de não conta, né? comportamento Live, excessivo. live é uma coisa boa, porque você não tá ali vendo a vida É, dos outros, você tá, pô, tá tendo conteúdo, tá escolhendo. Live, por quê? Porque chega no Instagram, quando você tá no meio do live, chega um monte de notificação, aí você quer apertar a sim, notificação e sair do live para poder aham, ver. Esse é o estado vicioso, mas o live é a sim, coisa que eu tô escolhendo ficar aqui aham, assistindo. Não tô sim, querendo hipnotizar todo sim, mundo a sim. assistir. Mas há esse vício, sim, né? O vício da internet, o vício hoje de estar conectado é um É, vício, né? Que, só tô trazendo isso porque a gente fala muito sobre isso, né? Porque na sociedade aham, a gente fala, pô, sim, substâncias, que são sim, é o óbvio, né?
Mas também a gente É, tem vício de Instagram, tem sim, vício sim, de falar sim. tipo, Sim, são vícios. vício, às vezes até de amor tóxico, por exemplo. Tem É, pessoas que são viciadas em amor e o amor tóxico, por exemplo. Então, é a mesma coisa. Às vezes você trata dessa mesma maneira, né? Sabendo que precisa de um certo esforço, de um certo afastamento, que no início vem ansiedade, no início, né, o cérebro sente a vontade, mas depois ele busca uma adaptação, né? Eu preciso só resistir um pouco isso. E criar também motivação, né? Quais são as coisas que fazem com que eu me fique afastado dessa pessoa? Quais são as três necessidades importantes para mim? É o mesmo processo que serve para tudo. Isso que é interessante, né? eu aprendi no misticismo, né, na Cabala, por exemplo, que tem uma técnica, né, de você aumentar a importância da coisa. É porque é a mesma coisa que você está falando, só que com outras palavras. Você mentaliza Aham, aquela coisa que você quer e aumenta a importância daquela coisa. Tipo assim, por que eu não estou aham, indo para academia? Porque você não acha importante no final, né? aham, Para você ainda não é importante. Então, como que eu paro ali e aumento a importância daquela coisa na minha vida? Por que eu estou comendo aham. chocolate demais e não estou me exercitando? Porque é mais importante para mim, se você parar para pensar, é mais importante para mim comer o chocolate. Entendeu? Sim, Como sim. que eu aumento a importância? Aí você começa a meio que, pô, será que eu sou tão superficial assim? Mas Aham. de repente a É, gente é, né? A gente tem que. ou tá automático, né? Aquela coisa, É, porque chocolate aliviou a ansiedade, entendeu? Foi mais rápido, tá ali mais perto, entendeu? Gasta menos energia, o cérebro já conhece esse caminho, entra naquele processo que a gente falou, né? Então, na realidade, nós somos um conjunto de hábitos. A questão que se nossos hábitos são adaptativos, funcionais ou não. Mas, no fundo, nós somos um conjunto de hábitos. claro. Nossas, porque por isso, né, que a gente vai, repete, repete, pode ser um bom hábito, um excelente hábito, mas ele é um hábito. De qualquer forma, ele é um hábito. E aí ele vai gastar menos energia, vai ficar ali instalado. Doutora, a gente tem mais uns 2 minutos aqui, então vou deixar uma mensagem final, então, para a gente. O que a gente vai deixar? O que a gente vai aprender hoje para amanhã acordar melhor, né? Fazer um dia melhor, uma rotina melhor, começar a criar hábitos melhores? É, Como que a gente. é. A gente, assim, só para a gente terminar nesses 2 minutos, lembrar um pouquinho que a gente não falou de hábitos mentais, né? Tudo aquilo que nós treinamos na nossa mente, nós acabamos de ficar muito bom. A gente fica tão bom que a gente começa, por exemplo, se eu treinar a raiva, eu fico muito bom em sentir raiva e que eu acabo sentindo raiva de qualquer coisa.